Você fez aquele documentário Meu Amigo Bussunda. É. Como é contar a história de alguém tão próximo Esse assim? foi realmente o mais catártico, embora do eu falo isso, que a experiência do Bussunda foi muito doida, porque primeiro eu fui tratar de uma coisa que era muito íntima, muito próxima, e também que era engraçado que eu entrevistei um monte de gente e ninguém falava mal do Bussunda. É, E eu fui para os Nardoni, que era uma coisa que, além de eu não ter o menor contato com a história, ninguém falava bem dos caras. Então foi para o outro os mundo. dois extremos. No caso do Bussunda, É. foi uma coisa assim, que o tempo ajudou bastante, foi sem querer, que quando eu propus lá o projeto, aí veio pandemia, aí o troço foi adiado, o cacete, né? Calhou que quando liberou de filmar foi os 15 anos da morte dele. Pô, eu conheci o Bussunda, tinha 9 anos de idade, então a gente tinha tido a gente de viagem junto, a gente morou junto, ele foi meu padrinho de casamento, pô, o diabo. Então, a quantidade de foto, vídeo, caramba, de coisas domésticas que eu pude rever, os 15 anos foram fundamentais, porque durante, não digo esses 15 inteiros, mas boa parte desse tempo, É. era impossível. Você Entendeu? Até precisou de um. porque, como o fato da a morte dele, assim, eu tive algumas boas, grandes perdas, né? O meu irmão foi um, meu irmão morreu 8 meses depois do Bussunda e brutalmente assassinado, meu pai morreu logo depois também. Mas o negócio do Bussunda foi uma morte, não é próxima, eu estava ali, eu vi o cara com o desfibrilador, né? O sujeito fritando. Vocês estavam trabalhando, cobrindo E a ele Copa. estava em Tal. frente ao meu quarto. Então, quando eu recebi o telefonema que ele teve uma parada cardíaca, eu entrei no quarto dele, avancei a porta, não estava entreaberta, ele estava deitado no chão e os médicos tentando, né, reanimá-lo. É, E é um negócio que eu não tinha a menor ideia. Primeiro o barulho daquele psh, do é. negócio. E frita, né? Então te dá aquele negócio assim. Então tem um cheiro de cabelo queimado, né, que eu lembro até hoje. Então você está vivendo aquele troço todo ali, aquela morte imensa, e você ali dentro dela, durante muito tempo não deu para. Esse negócio de enfrente seus monstros, brother, entendeu? Alguns você precisa de Tem que tempo. esperar o monstro diminuir de tamanho, senão o monstro te engole, entendeu? Você é feio assim mesmo ou tá chupando limão? Não, fui atropelada por um carro alegórico ali. É mordida de bicho grande, né? Tu tem que, aquela coisa, tem que esperar o bicho ficar mais mansinho para você encarar ele. Aí deu, 15 anos. Ninguém falou mal do Bussunda. Fale alguma coisa mal do Bussunda para mim. Teve um incidente, 10 dias antes dele morrer, com um auxiliar, um figurinista nosso, foi trabalhar de figurinista lá, que ele estava com uma coisa que ele não deu importância, e algumas pessoas falaram que ele escondeu, mas ele disse que ele não ligou, que era uma ferida no braço. E aí a ferida infeccionou, ele começou a esconder, porque ele não queria atrapalhar o trabalho, até que não deu jeito, porque teve que ir para o hospital, ficou 2 dias sob suspeição de septicemia, ter que amputar o braço, aquele caos, não sei o que, a gente com a equipe pequena, o nosso produtor falou assim, cara, faz uma pré-eleção aí, que isso não pode acontecer, que a gente vai se ferrar aqui, que a gente perdeu o figurinista, 60 malas de figurinha, não sei o quê, e como é que faz, não sei o quê. Aí eu cheguei assim, olha, o Danão pediu para eu falar com a galera, então é o seguinte, o que o fulano fez, escondeu a doença, prejudicou, então é o seguinte, estamos todo mundo no mesmo time, todo mundo pequeno. Se alguém tiver alguma coisa, fala antes de ficar grave, porque a gente não sei o que a gente não pode ter mais nenhum desfalque, não sei o que. Falei porque ele pediu, eu acabei de falar, e o Bussunda era o Buda, né? O cara, o Bussunda era aquele cara. O Bussunda nunca tinha visto falecer, ele levantou assim e falou assim, tá maluco, meu irmão? Ele falou assim, isso aqui é Copa do Mundo, eu nunca me esqueci dele. Ele falou assim, você vai perder Copa do Mundo porque machucou o joelhinho, torceu o tornozelinho? Ele falou assim, olha, eu vou logo avisando para todo mundo aqui, eu escondo. Ele falou assim, eu falei assim, e eu vou logo avisando para todo mundo aqui, eu falei, entendeu? Assim, e foi assim, então não é bem falar mal. Conversa de vestiário pesado. E foi bem essa onda que, durante a questão dele, teve um quê disso? Que ele passou mal num jogo de futebol, era no verão lá, né? Então era tipo às 8 horas da noite, mas estava sol ainda, e aí fomos dormir. Só que antes de dormir, 11 horas da noite, antes de dormir, eu resolvi ligar para o quarto dele, nunca fiz isso na vida, homem não faz essas coisas. Eu falei, e aí, tá tudo bem? Aí ele falou, se me deixarem dormir, vai ficar.
entendeu? Foi tipo que estava todo mundo ligando para ele. Então, falando, olha, essa coisa, vamos... Aí eu fui dormir, um abraço, entendeu? E quando aconteceu o que aconteceu. Cara. Quando eu soube depois que ele desceu 6 horas da manhã e só tinha o nosso diretor de fotografia acordado, achou ele muito pálido. E quando foi encostar nele, isso foi muito frio. Aí eu falei assim, por que foi, cara? Ele falou, pô, passei mal a noite toda, comi demais, fiquei com a náusea, gases, não passei bem. Aí ele falou assim, cara, tu não tá legal não, vamos chamar o médico. Ele falou, chamar o médico nada, porque eu não vou perder Copa do Mundo por causa de babaquice. Ainda falou isso assim, de manhã cedo. Então ele passou a noite toda negociando com dor, desconforto, em nome de não perder Copa do Mundo. Aí se é para falar mal, tá falado. Isso eu fiquei com a raiva danada. Estou dizendo que você, além de humor, é corno e vascaíno. Vascaíno nem morto, aí. Fala sério.